Olá, hoje o tema é daqueles que muita gente evita falar, mas que afeta um número enorme de pessoas, principalmente mulheres. Vamos falar sobre a constipação intestinal, ou popularmente o famoso intestino preso. A nossa convidada é a fisioterapeuta pélvica Camila Andrea dos Santos, especialista em uroginecologia funcional, que vai explicar o que é constipação, por que ela acontece e como a fisioterapia pélvica pode ajudar a recuperar o funcionamento natural do corpo, prevenindo até problemas futuros mais sérios. Com vocês, nossa amiga querida convidada, a doutora Camila Andrea. Tudo bom, Camila? Tudo certinho, Enéas. Obrigada, viu, pela oportunidade. Prazer imenso tê-la novamente. Você estava falando, antes da gente começar a gravar, que é a terceira vez, o terceiro privilégio de estarmos gravando, é isso? Exatamente. Eu acho que já posso pedir música. Pode pedir música no Fantástico. Exato. Você me indagou aqui quem veio mais até aqui repetidas vezes. Uma curiosidade, né? Fiquei curiosa de saber se alguém tinha vindo mais vezes, certo, né? Quem sabe o público também tem essa curiosidade. Olha, Camila, sinceramente, acho que você é recordista de verdade mesmo. Legal? Bacana. Camila, então vamos lá para o nosso propósito de hoje, trazer informação de qualidade, ciência para os nossos internautas, a galera que nos acompanha. Vamos falar sobre a constipação intestinal, é isso? Isso mesmo, Enéas. Então eu posso já, para a primeira perguntinha aqui? Por favor. Vamos lá. Muita gente usa o termo intestino preso, mas o que é exatamente a constipação intestinal do ponto de vista clínico, por favor? Exato. Então, a constipação ela é caracterizada por uma frequência diminuída das fezes, né, da evacuação, associada com umas fezes endurecidas, né, e a pessoa pode ter dor ou fazer muita força para evacuar. Isso é importante porque só a frequência diminuída das fezes não caracteriza a constipação, tá bom? Então, ela tem que estar associada ou com as fezes endurecidas ou a dificuldade e a dor para evacuar. Isso caracteriza a constipação. Que bacana. A gente está falando sobre o ponto de vista clínico, né? Isso. Então, a próxima perguntinha: sinais e sintomas que definem uma pessoa como constipada. Bom, Enéas, ela é caracterizada por uma frequência diminuída da evacuação associada com fezes endurecidas, tá, e pode ou não estar associada a um sintoma de dor ou muita força para evacuar. É muito comum que as pessoas acham que só a frequência, né, pouca frequência de ir ao banheiro já é uma pessoa constipada, tá? Isso é um mito, mas tá? Mas não necessariamente. Isso, exatamente. Ela precisa ter as fezes endurecidas e a pessoa precisa estar com aquela sensação de dor ou não esvaziamento da evacuação completa, tá? E fazer muita força. Então, tem que estar associada com esses 3 tipos, tá bom? Bacana, bacana. Então, continuando aqui, sinais e sintomas que definem uma pessoa como constipada. Ok, então, antes de explicar isso, eu vou explicar um pouquinho sobre a escala de Bristol, para ficar mais didático e fácil das pessoas entender quando eu falar um pouquinho das fezes, tá bom? Legal, legal, vamos lá. Ok, essa escala, ela chama escala de Bristol. Ela caracteriza os 7 tipos de fezes que cada indivíduo pode ter, tá bom? Eu vou explicar aqui um pouquinho. Trouxe aí pra gente, para ficar didaticamente melhor para a nossa compreensão. Exatamente. Isso representa as fezes, né, os tipos. Isso mesmo, os tipos de fezes que a gente tem. Legal. Aqui são caracterizados 7 tipos de fezes, tá?
Do 1 ao 3, a gente tem fezes endurecidas, tá? A tipo 1 é uma pessoa, é um indivíduo que muito provavelmente, né, tem pouca ingesta hídrica, pouca alimentação com fibras, tá bom? Essa pessoa muito provavelmente também é muito estressada, tá? Porque ela tem que fazer muita então, força. As fezes falam um pouco da gente, quem somos, eu como sei estamos. Muito. Eu consigo descobrir muito sobre a característica da pessoa através das fezes. Interessante. Traz bastante informações. Já tipo 2 é uma pessoa postegadora. O que significa isso? É uma pessoa que não vai em qualquer tipo de banheiro. Ela postega o reflexo evacuatório, tá Entendi. bom? É uma fezes grande, endurecida, seca, tá bom? O tipo 3 também são fezes endurecidas, tá? Também essa pessoa tem baixa alimentação de fibras, pouca água. Também pode ser uma pessoa postegadora, tá? Já tipo 4 é o melhor tipo de fezes que alguém poderia escolher, seria as fezes do tipo 4. Entendi. É uma pessoa feliz, que está de bem com a vida, tem uma boa alimentação, bebe bastante água, muito provavelmente faz atividade física. Então, é uma pessoa feliz. É mais lisinha esse? Isso. Posso chamar de cocô? O cocô é Sim, mais liso? é umas fezes lisas, Do sem jeito que tá aí. fibras, lisinha, bonitinha. Bacana. Sem fibras, sem fissuras, entendi. tá bom? O aspecto dela é brilhante, não é seco, é uma fezes fácil de ser eliminada, não precisa fazer muito esforço, é só sentar ali e já faz. É esse tipo de fezes aqui, tá bom? Já esse aqui, o tipo 5, também é uma pessoa que tem uma alimentação boa, que tem água e ingesta hídrica boa, mas muito provavelmente ela tem uma hipertrofia de assoalho pélvico, tá bom? Porque tá vendo que ela não é uma fezes lisinha igual essa? Certo. Né? Inteira. Ela é uma fezes mastigada, pedacinhos, tá? Eu gostaria que você direcionasse para essa câmera e esticasse o braço só um Sim, pouquinho. claro. Só uns 5 segundinhos, depois você pode voltar numa posição mais confortável. Ok. Mas pode continuar, Tá bom. do jeitinho que for mais confortável para você. Já essa do tipo 5 aqui, ela tem uma boa alimentação, como eu disse, né? Uma boa ingesta hídrica, porém, muito provavelmente ela tem uma associação de hipertrofia do assoalho pélvico, tá? Ela não conseguiu fazer umas fezes lisas, tá bom? Que bacana. Pode voltar para o seu Ok. microfone, mais um próximo microfone. E lá. E a próxima? Continuando, né? Já fezes 6 e 7 são diarreicas, tá? São episódios diarreicos, são aquelas fezes que não têm formação. Elas são mais líquidas, tá? Então, agora fica mais fácil, quando eu falar um pouquinho de fezes, entender. Muito provavelmente, eu vou falar a do tipo 1, 2, 3 e 4, tá Certo. bom? Então, só confirmando. 1, aquelas fezes cabritinho. 2, umas fezes enregidas, grande, tá? A 3 também é assim. E a 4 é o melhor tipo de fezes. Tá. Eu vou precisar, Camila, que você puxe um pouquinho o microfone, assim, para aquela parede. É porque tá saindo bastante, né, o suporte. Acho que ficou um pouquinho melhor. Ficou? Pode deixar assim. Bom, enfim. Então, dadas as explicações sobre a escala de Bristol. Bristol, bacana. Então, vamos para a próxima pergunta. Os sinais e sintomas que definem uma pessoa como constipada. Ok. O que vai definir, além da frequência diminuída das fezes, né? É uma pessoa que vai poucas vezes ao banheiro, também vai estar associada, né? Com umas fezes endurecidas. Então, o tipo de fezes dela tem que ser endurecida. Então, ela tem que ser do tipo 1, 2 e 3, tá? Ela pode estar associada com dor, muito provavelmente tem dor, porque é umas fezes que você vai ter que fazer muita força para evacuar, tá bom? É uma sensação de não esvaziamento, então é um sinal também de não esvaziamento, aquela sensação que foi ao banheiro, mas ainda está com vontade de evacuar, também é um outro sintoma. E dificuldade, né? De ir ao banheiro, em qualquer banheiro, também é um sinal e sintoma de uma pessoa constipada, além das fezes, tá?
Muito bacana mesmo. Ó, Camila, é verdade que muitas pessoas acham que são normais, mas, no entanto, elas, na verdade, elas já têm a constipação crônica. Explica pra gente também. Sim, Enéas. Infelizmente, muitas pessoas acham que isso é normal. Por ter muitos episódios, né? É corriqueiro achar que a constipação, né? A dificuldade de evacuar é um sintoma comum. E então isso ficou natural, como comum, como natural, ter constipação, tanto que muitos nem procuram tratamento, né? Já usam laxante, já faz uso de alguma coisa assim, mas não procura tratar a causa. Mas, na verdade, já pode ser que Sim. esteja crônico. Exatamente, exato. Como eles é corriqueiro e é muito comum, a pessoa quando já relata isso, já está numa fase crônica já. Quando é incomodativo para o paciente, porque já está numa fase crônica e não é mais aguda. Entendi. Então você acabou de falar pra gente que é muito comum, né? Pessoas conviverem com... E acharem que é normal ainda. Sem procurar tratamento. Sim. E é um erro. Muito errado, porque aí eles se automedicam, né? Aí eles fazem uso de laxantes, né? Tentam algumas medidas para tratar os sintomas e não a causa. Legal, legal. Camila, há uma frequência ideal de evacuação que o corpo considere normal? Enéas, é uma pergunta muito interessante, tá? Não há uma frequência ideal, porém, tá? Há indivíduos que evacuam 3 vezes por dia e tá tudo bem. Certo. Ok? Assim como há indivíduos que evacuam 3 vezes por semana e isso também está legal. Também pode ser que esteja Tudo bem. O que vai variar é o tipo da fezes, o formato dela. Lembra do tipo? Então, assim, se é uma fezes tipo 4, ok, tá tudo bem. Mostra tá pra bom? gente novamente qual que é Claro. 4. Essa aqui, ó. Se for do tipo 4, tudo bem ele evacuar 3 vezes por dia, assim como 3 vezes por semana, desde que seja do tipo 4, tá bom? Por que isso? Lembra que eu falei que é caracterizada a constipação, o tipo de fezes, o esforço que ele vai evacuar, a sensação de esvaziamento, isso caracteriza a constipação? Então, por exemplo, tem gente que tem muita alimentação, tem café da manhã, almoço, um lanche da tarde, tem pessoas que jantam, tem pessoas que são mais restrições alimentares. Então, ela não vai produzir a quantidade de fezes igual um indivíduo que tem uma alimentação completinha, tá bom? Entendi. Ok, isso tudo bem, mas a formação da fezes precisa ser do tipo 4 ou do tipo 5. Aí está tudo bem, não precisa ter uma frequência aumentada ou diminuída para isso. Bacana mesmo. Camila, então fala pra gente quais são as principais causas da constipação. Sim, Inês. Então, um dos principais motivos, né, é o estilo de vida da pessoa. Por que isso? A alimentação dela influencia muito. Então, se ela tem uma alimentação baixa de fibra, ela vai ter dificuldade para formar essas fezes aí. Associada com uma baixa ingesta hídrica, que é pouca água, ela vai ter mais dificuldade na formação dessas fezes, né? Porque não vai ser umas fezes de retirada fácil, de esvaziar ela fácil. Então, ela vai ficar ou endurecida ou grande, o que a pessoa vai ter dificuldade para eliminar essas fezes, tá bom? Tirando isso, a gente tem algumas causas, né? Como patológicas, né, como a diabetes, né, influencia na motilidade, doenças como hipotireoidismo, né, a baixa da redução de alguns hormônios afeta na motilidade do intestino, tá bom? Então, se eu tenho uma motilidade lenta, eu vou ter uma frequência das fezes diminuída também, tá bom? Então, tudo isso pode ser classificado como causa. Bacana. E a questão emocional tem influência direta aí nesse quadro? Sim.
porque também interfere na motilidade, assim como o estado da pessoa depressiva, ansiosa, né? Ela libera um hormônio que chama cortisol. Esse hormônio, ele interfere diretamente no peristaltismo do intestino, tá bom? Diminuindo isso, tá? O que causa a motilidade, redução da motilidade. Então, influencia diretamente com a formação das fezes, o tipo de fezes e, assim, caracterizando o tipo de fezes 1, 2 e 3, que é aquelas fezes endurecidas que eu comentei quando eu expliquei sobre a escala de Bristol, tá? Então, interfere diretamente nas fezes, o estado emocional da pessoa. Nossa, bastante interessante. Eu acho que é muito comum a pessoa ansiosa, né? Muito. Passar por essa situação de intestino preso, de constipação. Aí também, o que caracteriza muito uma pessoa ansiosa são distúrbios alimentares, né? A pessoa ansiosa não vai fazer uma alimentação rica em fibra, verduras, uma alimentação boa. Uma mastigação correta. Adequada. Não, né? Ela vai comer algo rápido, né? Doce, comida industrializada, o que também vai deixar as fezes dela no aspecto endurecido, tá? Então, tem uma correlação muito grande do estado emocional com a formação de fezes. Tanto, né, que eu caracterizo as pessoas do tipo 1, tipo 2, tipo 3, como pessoas estressadas, ansiosas, Você tá falando da escala, né? Isso mesmo. Eu consigo avaliar se a pessoa é ansiosa, postergadora, com as fezes que ela tem, tá bom? Se é uma pessoa estressada. Muito provavelmente, a pessoa estressada é aquele tipo 1 que eu avisei, que é aquela do cabritinho, das bolinhas, né? Aquela pessoa, ela precisa fazer muita, muita força para evacuar. Então, ela não vai ser uma pessoa muito feliz. Interessante. A questão das pessoas que ficam sentadas boa parte do dia também influencia aí. Uso de medicamentos. Isso também está relacionada, né, com baixa motilidade intestinal, né? Porque quando a pessoa fica mais sentada, o intestino dela está mais calminho, né? O peristaltismo dela está mais relaxado, né? O que caracteriza pouca movimentação, né? Quando a gente se movimenta, o ato de caminhar, o ato de levantar, isso faz com que o intestino, né, crie movimentos mais rápidos, né? Uma motilidade melhor. Então, principalmente alguns medicamentos. Tem muitos medicamentos que interferem na motilidade. Interferiu na motilidade, que é o caminho da formação das fezes até o ânus, né? Que é o final, né? É retirado, o esvaziamento ali. Isso interfere na formação das fezes, tá bom? Que interessante. A questão dos laxantes e supositórios, o uso aí é perigoso? O que você tem a dizer pra gente? É perigoso, porque se torna um hábito, né? Fiquei sem evacuar, vou lá, uso o laxante, né? Se torna algo muito agressivo e costumeiro. Aí entra naquela lá, não está tratando a causa, só está tratando os sintomas. Outra coisa também que mexe com a parte de bactérias, né? Que mexe com a parte da motilidade, a absorção dos alimentos. Então, já vai numa parte mais clínica e condiciona aquela pessoa a só evacuar com o uso de laxante, o que não é o ideal. Entendi. Bem interessante mesmo. Em relação à constipação funcional e a constipação causada por doenças orgânicas, fala pra gente a diferença. Sim, tem uma diferença. A funcional, muito provavelmente o indivíduo provocou, tá? Como assim ele provocou? Ele não respeitou o tempo evacuatório, não foi no tempo certo, ele não se alimentou direito, ou não bebeu água direito, tá? Isso que caracteriza uma constipação funcional. A funcional. Eu provoquei aquilo. Tá. Já a patológica, ela é proveniente de alguma patologia, como a diabetes, né? O hipotireoidismo, as depressões, as neurológicas, tá? Ou a do intestino irritado, tá? Ela é provocada por uma doença antes, tá? Ela é causada, essa constipação dele é causada pela doença. Já nesse caso,
já se torna um pouquinho mais, o tratamento já se torna um pouquinho mais difícil, porque primeiramente eu vou ter que tratar a causa, para depois tratar a constipação, tá? Vai ter que ter uma associação de tratamento aí. Interessante. Então vamos falar um pouquinho agora de consequências e complicações da constipação, tá? O que pode acontecer se a constipação não for tratada, a pessoa não procurar uma ajuda, um auxílio médico? As consequências disso? Tem algumas consequências, né? Desde as mais leves às mais graves. Eu vou começar com as mais leves, né? Que é uma fissura anal, né? A dificuldade de evacuar, né? As principais complicações. Isso, essas são as mais leves, tá bom? As mais leves. As mais leves. Aí, quando ela se torna um constipado crônico, né? Ele vai ter um enfraquecimento daquela musculatura. Eu digo para os meus pacientes constipados que eles vão ser meus futuros pacientes com incontinência fecal. Por quê? Ele fez tanta força para evacuar, deixou aquela musculatura fraca, fezes endurecida, grande, né? Mexeu ali naquela estrutura anal, né? Então, vai causar o quê? Uma fraqueza do assoalho pélvico. Quando a gente tem uma musculatura fraca, muito provavelmente vai ter que fazer força para evacuar, né? Vai ter uma pressão abdominal ali, tá? E essa pressão abdominal, a gente tem o reto, a gente tem o intestino. O que pode provocar essas pressões? O prolapso genital, que é o mais grave da constipação. A causa, a consequência mais grave é um prolapso. É o reto sair para fora. Tá bom? Isso é um prolapso genital. Então, isso é uma consequência muito grave. Por quê? Porque só é cirúrgico, tá? Porque vai ter um grau que essa musculatura é de um prolapso tão grande que vai ter que fazer cirurgia para retomada daquela musculatura. E ainda, se não tratada ainda, pode aquela cirurgia, mesmo ele fazendo uma cirurgia, se ele não tratar a constipação, ele vai ter sequelas pode ter até retorno do prolapso, tá? O que vai ficando mais grave ainda para aquele indivíduo. Então, precisa ser tratado, precisa... Não é brincadeira. Não é. Entendi. Tá, então, vamos falar sobre a fisioterapia pélvica no tratamento da constipação. O papel da fisioterapia pélvica no tratamento. Fala pra gente. Sim, aí já chegou na minha área, isso, né? O tratamento vai desde da terapia comportamental, orientações como da ingesta hídrica, né? Acompanhamento com nutricionista, que vai ajudar a auxiliar muito, né? Auxiliar em algumas atividades físicas, como exercício aeróbico, que vai ajudar a auxiliar na motilidade, né? Ter um intestino mais funcional. Respeitar o reflexo evacuatório, que é um sintoma importante, né? A pessoa precisa saber que as fezes, né, ali no ânus, quando chega ali, ela precisa ser eliminada, tá bom? É uma parte do nosso organismo que ela não pode postergar. Ela precisa ser respeitada. Então, deu vontade de ir ao banheiro, precisa respeitar, precisa ir, tá bom? Porque, senão, ela vai perdendo água, aquelas fezes, e vai se tornando umas fezes mais secas. Depois, vai ter um pouco mais de dificuldade para eliminar aquelas fezes. Então, sabendo disso, orientando certinho o indivíduo sobre alimentação, água e respeitar o reflexo evacuatório, vem a parte do posicionamento. A gente tem um posicionamento tanto para evacuar como para fazer xixi, tá bom? Porque quando a gente foi feito, não existia vaso sanitário, tá? Verdade. Não existia. Aí a gente tinha um posicionamento de cócoras, a gente ficava de cócoras para evacuar. Então, esse posicionamento precisa ser mantido no vaso. É o ideal, então? Isso mesmo. Porque no vaso a gente fica numa postura de 90 graus. Nessa postura de 90 graus, o ânus, o reto, o assoalho pélvico, ele não está na posição ideal para evacuar. Porque a gente tem um músculo que chama assoalho pélvico, que está ali para segurar, para sustentar essa estrutura, tá bom? E também ele faz a parte de continência. Nessa posição de 90 graus, ele não está totalmente relaxado. Então, precisa se posicionar numa posição de 120, ou seja, o uso de um banquinho de cócoras. Tava imaginando. Como vai ser? Sim.
Um banquinho? Isso, tem um banco que chama banco de cócoras. Ele posiciona a gente no vaso numa posição que deixa a gente com a musculatura mais relaxada e fica mais fácil para evacuar dessa maneira, tá bom? Que bacana. Depois disso, o tratamento, depois de uma avaliação detalhada, eu vou ver se essa musculatura está fraca ou se ela está hipertrófica, tá bom? Ela vai estar ou fraca, muito fraca, ou vai estar hipertrófica. Aí tem tratamentos separados para cada causa, tá bom? Mas, em síntese, é isso, tá? Adequar a alimentação, adequar com o nutricionista, fazer atividade física, posicionamento. E depois eu tenho que avaliar se aquela musculatura está fraca ou hipertrófica, que aí são tratamentos distintos para cada causa, tá bom? Se estiver fraca, tem que fazer um fortalecimento daquela estrutura. Tenho que restabelecer aquela musculatura para fortalecimento, para que ela faça a funcionalidade dela, que é evacuar, tá bom? Se ela estiver hipertrófica, que também é muito comum nos constipados, né? Porque eles postergam tanto, seguram tanto, né? Principalmente na parte inicial, eu preciso relaxar aquela musculatura. Tenho aparelhos específicos para relaxamento daquela musculatura também. Certo, então você está falando da técnica ou recursos utilizados. Isso, no tratamento. Isso mesmo. Além desse que você acabou de citar, tem outros... Eletroestimulação, usa? Então sim. Fala pra gente um pouquinho das técnicas e recursos utilizados. Sim, a gente tem o alongamento passivo ou com alguma estrutura, eu posso usar algum dilatador para estar relaxando aquela musculatura. Já para fortalecimento, eu posso estar fazendo uma eletroestimulação anal, tá bom? Que a via de acesso, tanto para a mulher como para o homem, a via é anal, tá? Então, eu vou precisar de uma avaliação daquela musculatura, eu vou precisar saber exatamente como está aquela estrutura, aquela musculatura para mim fazer, tá bom? Aí, dependendo, eu uso cada aparelho. Então, posso usar tanto a eletroestimulação como a neuromodulação também, tá bom? Que aqui entra nos dois casos. E, principalmente, restabelecer aquela musculatura. Tanto posso fazer isso manualmente como com eletro, tá? Bastante interessante mesmo. Não sei se é de fácil resposta, mas assim, quanto tempo o paciente costuma perceber assim melhoras no quadro? Então, melhorando, né, todo esse quadro, só da base dele ter a informação, a orientação adequada de posicionamento, digesta hídrica, já ele melhorando a alimentação e a água, já vai ficar mais fácil para ele evacuar, tá bom? Porque a formação das fezes vai ser facilitada. Aí depois, se ele chegar com uma musculatura muito fraca, eu preciso restabelecer aquela musculatura para ela conseguir esvaziar, ter um esvaziamento total das fezes. Aí ele já vai perceber uma continência, né? Uma satisfação da evacuatória satisfatória. Se ele chegar para mim com, além das fezes endurecidas e com hipertrofia, então ele vai ter uma sensação do esvaziamento completo, porque quando a gente tem uma hipertrofia, ficam fezes ali. Aquele indivíduo ele não consegue evacuar tudo de uma vez. Então, ele vai ter sintomas de não esvaziamento mesmo, sabe? Então, assim, vai depender da avaliação e de como esse indivíduo vai chegar para mim, tá bom? Caso a caso. Caso a caso, porém, como a orientação ela é bem detalhada, ele vai perceber que com a terapia comportamental, que é a água para cada indivíduo, porque é por peso, né? A água a gente avalia por peso. Cada indivíduo tem que beber uma quantidade X de água. Se ele faz atividade física, ele tem que beber um pouco mais. Se faz uso de alguns alimentos, ele tem que beber um pouquinho mais. Então, a gente detalha isso aí para ele. Ele precisa beber aquela água corretamente. Tô tomando uma aguinha aqui. Já ajuda, né? Já é um lembrete, isso, né? Então, só a terapia comportamental já vai ajudar bastante esse indivíduo ter um tratamento bem eficaz. Que bacana. Antes de continuarmos, pessoal, está gostando desse conteúdo? Se você entender que ele possa ser útil para outras pessoas, por favor,
faça chegar aos seus amigos, familiares, nosso conteúdo, compartilhando. E também é importante que vocês nos ajudem comentando e se inscrevendo, logicamente, no canal. Então, a gente pede essa participação ativa sua aí, para que esse conteúdo chegue cada vez mais para as pessoas que necessitam. Voltando aqui, querida Camila, tratamento da constipação em homens e mulheres. Tem uma diferença? Olha, é até interessante, ou é mais ou menos né? igual? O tratamento, Enéas, acaba sendo igual, porque a via de acesso é igual. Certo. Porém, o homem, eu não sei por a mulher ter mais atividade, mais coisas, o homem, ao tratamento, ele se adere melhor do que a mulher. Ah, é? Sim. Por mais que, assim, eu tenho mais pacientes mulheres, né? Porque Certo. a mulher tem já o ato de se prevenir, buscar tratamento, né? Buscar orientação. Porém, em relação ao tratamento do homem com a mulher, o homem, ele é mais fidedigno, ele se entrega mais ao tratamento, né? Porque já que quando o homem procura um tratamento, é porque já está num quadro incomodativo para ele. Ele não quer aquilo lá. Então, ele tenta fazer o máximo possível para tratar e sanar. Mas o tratamento em si é o mesmo, tá bom? O que vai variar mesmo é o que chegar para mim, tá? Se é uma constipação crônica, se é uma constipação que já está no início mais avançado ou menos avançado. É difícil chegar para mim só a constipação, tá bom? Muito provavelmente eu descubro que a pessoa é constipada na avaliação. Então, ela está associada sempre com alguma outra disfunção, tá? Então, por isso que fica mais difícil de falar sobre um tratamento específico, tá? Só a constipação. Porque ela vem sempre associada, a paciente muito provavelmente vem ou com com algum sintoma de incontinência urinária, aí na avaliação a gente descobre que é constipado. Aí, às vezes, eles nem iam tratar isso, porque nem sabia que tinha tratamento. Certo. Antes de continuarmos aqui, fala pra gente onde fica a Abrase Espaço Saúde. Fala pra gente um pouquinho do seu atendimento. Tá bom. Local. Sim. Contato. Ok, Inés. A clínica fica na Odorindo Perenha, no número 620, tá? É no piso superior, a clínica chama Abrase, tá? Eu tenho uma sala lá, o atendimento é individual, é particular, tá bom? Bem reservado. Um espaço adequado para receber os pacientes, né? Isso mesmo. Isso fica em Araçatuba, interior de São Paulo, aqui. No bairro Umuarama. Umuarama, deixa eu ver, Avenida Odorindo Penha, 620. Perfeito, né? Então vamos continuar aqui, vamos ver a minha colinha. Camila, me perdi um pouquinho aqui, mas vamos lá. Você percebe que existe ainda vergonha das pessoas em falar sobre o assunto, principalmente entre mulheres? Vamos por aí? Quer falar alguma coisinha pra gente? Claro. Às vezes não é vergonha, às vezes é falta de informação, tá? Atualmente, a gente tem se modificado muito em relação disso, porque antigamente eu acho que tinha mais tabus, né? Do que no nosso século, no momento atual. Certo. Tá? Ainda é muito pouco falado, porém, como é um assunto corriqueiro, né? As pessoas acham que é comum, né? Eu ter uma dificuldade, eu não me alimentei hoje. Então, acaba sendo muito corriqueiro. E por ser frequente, então a pessoa acha que é normal, natural. E não é. Então, isso precisa ser desmistificado, é uma disfunção e precisa ser tratada como tal. Legal. Quero voltar um pouquinho na nossa conversa. Sim. Gostaria que você elencasse, falasse pra gente alguns hábitos simples, novamente, pra gente fortalecer a informação. Atos simples que ajudam a manter o intestino saudável. Vamos por aí? Vamos sim, né? Pois não.
a principal causa que a pessoa precisa saber é a alimentação dela. Ela precisa ter uma alimentação de frutas, verduras, hortaliças, fibras, porém, a água tem que ser superior, tá? Porque não adianta... Então deixa eu tomar água de novo. Por favor, faça isso. Vamos lá. A melhor dica é, beba água. Pra tudo. Cerveja não. Álcool. Tem fibra na cerveja. Ajuda um pouquinho. Né? Mas... Se beber moderadamente, ainda é medicinal, tá? Beleza. Mas eu ainda fico com a água. Tá certo. Aí, então, assim, tenha uma alimentação saudável, uma ingesta hídrica melhor ainda, tá? Faça atividade física, principalmente as aeróbicas, tá? Então, elas estão muito associadas a pacientes que têm melhoras significativas e importantes, tá? Não só na parte intestinal. Tem estudos que falam que o exercício aeróbico previne e trata diabetes, pressão alta, legal, colesterol. Então, ajudando nessa parte, você vai ter um intestino mais saudável também. Tudo começa a fluir bem. Né? Sim. Tá bom? E faça fisioterapia pélvica. Bacana. O que dá pra gente fazer em termos de exercícios em casa para estimular o funcionamento intestinal? Tem alguma dica? Tem, sim. A principal dela, respeita seu reflexo evacuatório. Olha só. Tá? Vá ao banheiro sempre que tiver vontade. Deu vontade, é sinal de alerta de ir ao banheiro, não é sinal de esperar chegar em casa, tá bom? Faça no trabalho, faça na academia, faça visita. Precisa respeitar esse reflexo, tá bom? É importante, porque diferente da bexiga, a bexiga é um reservatório que a gente tem para armazenar a urina. O canal anal, ele é muito estreito, ele não pode ser, ele não é reservatório, ele é uma passagem de saída. Então, as fezes chegou ali, ela precisa ser eliminada. Ela precisa ser eliminada no vaso sanitário. Muito bacana, interessante mesmo. Camila, aqui estamos chegando quase ao finalzinho aqui do nosso bate-papo. Também tem a questão da postura no vaso, né? Que tem que ser observada. Muito, Meias, boa. Isso mesmo. É como eu tinha já... Certo. Já comentei, quando o nosso corpo foi feito, a gente foi feito, não existia vaso sanitário. Então, a postura ideal chama postura de cócoras. O vaso sanitário deixa uma postura de 90 graus. Essa postura, a musculatura não está totalmente relaxada. Então, precisa usar um banco que chama banco de cócoras. Para reforçar a informação. Isso. Nessa posição, a musculatura está 100% relaxada e você consegue fazer a sua evacuação muito fácil. Bem e bacana. Esvaziatória, né? Completa. Bacana. Então, uma última perguntinha aqui antes de finalizarmos aqui o nosso encontro. Fale um pouquinho mais o que muda na vida da pessoa quando o intestino volta a funcionar na sua plenitude. Fala pra gente. Sabe aquela pessoa feliz? Ah. Tá de bem com a vida, sorridente, né? Interfere tudo emocional da O pessoa. copo positivo, sabe o copo tá na metade. A Tá. pessoa sempre vê o copo mais cheio. É essa pessoa. Literalmente, essa pessoa, quando a gente tem o intestino funcionante, né? Respeitar as evacuações, a gente tem uma vida mais saudável, né? Isso tanto interno como externo, isso é visível, né? Porque a pessoa constipada é uma pessoa estressante, é uma pessoa com dor, com dificuldade, porque ela sempre está com vontade de ir ao banheiro, mas ela sabe o sofrimento que é. Então, não é uma pessoa muito feliz, tá bom? Então, ao contrário, a pessoa que tem o intestino regulado, né, respeita o reflexo evacuatório, ela é uma pessoa saudável, é uma pessoa feliz. Em tudo, né? Em tudo. A pele, tudo. Tudo, não, exatamente. Tudo favorece. Favorece, exato. Que Porque assim, quem tem uma fezes tipo 4, é porque ela tem uma boa alimentação, tem uma boa ingesta hídrica, então isso vai influenciar na pele, no cabelo, né, em tudo.
Que magnífico. Gostaria que você deixasse as suas... Pode tomar a sua aguinha aí. Você também tem que tomar água ou não? Porque a fisioterapeuta pélvica não precisa. Eu preciso dar um exemplo. Isso, maravilha. Então, eu gostaria que a nossa querida Camila deixasse uma mensagem final para aquele que sofre em silêncio com a constipação, porque não é brincadeira não, né? Não é. E uma mensagem, você pode utilizar a câmera, por gentileza. Obrigada, viu? A constipação, ela é uma disfunção, assim como ela precisa ser tratada como tal. Existe um tratamento, existe uma área que trata isso, é a fisioterapia pélvica. Faça uma avaliação, respeite seu intestino, respeite seu sistema evacuatório, beba água e procure uma avaliadora, né? Uma fisioterapeuta pélvica, tá bom? Bacana, bacana. Camila, muito obrigado por mais essa conversa esclarecedora. Falar de constipação é falar de saúde, autocuidado e qualidade de vida. Para quem quiser saber mais ou agendar uma avaliação, a clínica Abrase Espaço Saúde fica na Avenida Odorindo Penha, 620, piso superior, no bairro Umuarama, em Araçatuba, com estacionamento gratuito, é isso? Exatamente. Para bem receber os seus pacientes. E então, galera, até o próximo episódio aqui no podcast, o Podineias, sempre trazendo informação e consciência para a sua saúde. Camila, gratidão. Gratidão e obrigada pelo espaço novamente, tá? Sou muito feliz por estar aqui e obrigada mesmo por essa oportunidade, tá? Legal, até a próxima oportunidade. Obrigada.